Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre a pressão dos pneus. Eu estava esses dias na estrada, fui fazer rapidamente ali uma viagem até São Paulo, né? Bem curta. E eu senti os meus pneus um pouco mais duros, né? Senti um pouco mais o piso, né? Os pequenos buraquinhos, etc. Estava tava um pouco mais duro. Aí eu falei, comecei a achar estranho, porque tinha feito uma viagem recente. Coloquei 37 PSI no pneu e foi suave. Foi uma viagem muito maior que essa que eu fiz agora esses dias no Natal, né? Aí eu fui ver aqui no carro, que o Raval tem esse privilégio, na minha opinião, como estavam cada um dos 4 pneus e a temperatura deles. E aí que vem a pegadinha, né? Aí que vem atenção, a dica que eu vou te dar aqui, que é bem interessante, tá? Eu falo do privilégio do Raval porque o Raval, além de medir o PSI do pneu, ele mede a temperatura de cada pneu e aí você vê as reações que ocorrem. Por quê? Porque quanto mais quente tiver a temperatura externa, o piso, o asfalto, etc., o carro, a pressão é maior, né? O carro enche, como se tivesse enchido mais o pneu, né? A pressão é maior, o carro fica com um PSI maior. É igual o automobilismo, né? A Fórmula 1, enfim. Você tem que sempre estar na temperatura e na pressão ideal dos pneus. Então aqui não difere muita coisa, né? Claro que difere um pouquinho por causa do pneu diferente. Não é liso igual da Fórmula 1, mas não difere muita coisa. O que aconteceu? Eu fui olhar aqui no carro a pressão dos pneus, que eu tinha colocado em 37, eu uso como padrão 37, e ela estava em 39.4, 39.5, mais ou menos variando. Bom, o carro, né? O carro indica de 35, salvo engano, até 39 no máximo. Minha pressão no pneu estava em 39.4, 39.5, ou seja, extremamente cheio, acima do que o carro indica, e claro, extremamente duro. E aí você sente muito mais o piso. Naquela hora eu percebi o que estava errado, né? Eu falei, nossa, eu pensei, tenho que me atentar a isso. Hoje está um dia muito quente, extremamente quente, estava dando 38 graus nos pneus, cada um deles, né? Porque a temperatura externa, dia de sol. E meus pneus, naturalmente, foram de 37 para 39.4, 39.5, ultrapassando o limite estipulado pelo próprio GWM, pelo próprio carro. E aí, claro, ficou muito mais rígido. E aí minha cabeça mudou um pouco, né? Então eu já comecei a perceber que eu tenho que saber, se eu for para uma viagem longa, como está a temperatura externa, né? E talvez não tenha que usar 37 mais como padrão, mas talvez um 36, um 36,5, para ele chegar no máximo aí uns 39, se chegar a 38, para ficar bem suave, bem gostoso o carro de dirigir, e também não tão murcho, né? Porque muito murcho também o carro vai ficar mais pesado, o carro vai, claro, a rolagem diminui, etc. O ideal é manter sempre a temperatura ideal, ou sempre a pressão ideal entre 35 e 39, né? Então no caso ali eu deixei até o final como estava, mas já percebi que eu tenho que às vezes ajustar isso. Talvez o 36,5, 36 seja mais ideal ainda para um trajeto total maior, enfim. Eu queria te passar isso. Eu queria te passar, depende da região que você mora no Brasil ainda, isso tem muitas diferenças, né? Então eu moro numa região de frio, né? Que prevalece o frio aqui. Então a temperatura vai ficar sempre legal. Colocar um 37 vai ficar perfeito sempre, né? Ou praticamente na maioria do tempo. Agora, quem mora em regiões extremamente quentes, Rio de Janeiro, Cuiabá, na minha visão, é uma cidade quente demais. É legal se manter uma pressão no pneu sempre menor mesmo, 35, 36, porque claramente, quando estiver muito quente, e a maioria das vezes vai estar, no caso da sua região, a pressão vai aumentar, e aí você vai falar assim, pô, o carro está muito duro. Mas não é, é porque o pneu está no seu máximo, no seu limite, às vezes passando o limite recomendado pelo fabricante, né? Então, vamos tentar se atentar a isso também, para ter um prazer de dirigir ainda maior, né? Nunca se esqueçam disso, né? A temperatura do ar muda muito. O Raval é um dos únicos carros que eu tive que realmente mostra isso, como está a temperatura e como está influenciando no pneu. Os outros carros que eu tinha, nenhum deles eu acho, fora um Jeep Compass. Eu tive um Jeep Compass da minha esposa, na verdade, que esse sim, uma vez na estrada aconteceu isso. A gente estava na estrada, estava quente também demais, e ele acendeu aqui o pneu, avisou,
porque estava com 41, se não me engano, de temperatura de pneu, ou de pressão de pneu, 41, porque estava muito quente. Então ele falou, olha, tá quente demais, tá, a pressão tá muito alta. E o que eu fiz? Eu parei na estrada, no posto, e tirei um pouco de pressão do pneu, e ele voltou normal. Então olha como é importante a temperatura externa do ambiente na pressão dos seus pneus, tá? Nunca esqueçam, quanto maior a pressão no pneu, o carro vai rolar mais fácil, muito mais fácil. Só que ele tem menos aderência com o asfalto, né? Quente demais também em curva, principalmente ele tende a ficar mais, como é que eu posso dizer? A patinar um pouco mais, a não ficar tão aderente, nas curvas, tá? Então quente demais não é bom, pressão demais não é bom, não só pela parte rígida, como pela parte um pouco menos aderente ao asfalto, né? Que ele está muito cheio, a borracha dele não fica tão assentada no asfalto. Murcho demais também não é bom. Bom é sempre meio termo. Então eu uso 37, mas eu sei que agora talvez, em algumas situações, tenho que usar o 36, talvez, no pneu. Principalmente em situações de onde tinha muito quente aí, né? O ambiente externo, o piso e etc. Tá? Isso é bem importante. Eu vou ligar aqui o carro agora para te mostrar exatamente onde isso acontece, onde mostra isso. Vamos ver como é que tá agora. Estou aqui parado no meu prédio, na minha casa. A pressão normal dele é 37. Vamos ver como é que tá agora aqui ao vivo. Eu vou ligar o carro aqui, vamos lá. Eu já liguei. Tá ligando aqui ainda o multimídia. Mas deixa eu colocar o cinto, deixa eu ver se vai mudar aqui sem o cinto. Deixa eu botar o cinto para não ficar acusando o cinto aqui. Vou baixar o volume. Vamos lá. Então aqui você tem, ó, ao contrário. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Olha que legal, né? Então o carro te dá aqui a pressão do pneu que tá 36.7, 36, 37, olha só. Eu coloquei 37 nele, né? Você vê que alguns pneus estão um pouquinho abaixo já, que é natural, né? E um tá exatamente 37. Tá assim já há meses, tá no 37, né? Então ele perdeu, agora tá 36.8 no de traseiro, o de cima 36.7.4, e ali do lado aparece ali como é que tá a temperatura externa, né, de cada pneu até. Então você vê ali 30, 30, 29, 29, né? Isso é muito legal. Quando eu tava na estrada, agora no Natal, esse 30, 30, 29, 29 tava 37, 38. O que fez o meu pneu ir de 37 a média para 39,5. Então veja só como muda, né? Então é bem interessante sempre se atentar a isso daqui, ó. A temperatura externa do pneu, tá? Olha lá como ele tá agora, 30 graus praticamente, 29, 30 na normalidade aqui, né? Então, de novo, quando chegou a 37, 38 isso, o PSI começou a aumentar e esses pneus foram para 39.4, tá? De pressão. Então isso é muito importante. Então aqui, pessoal, só uma dica para vocês aí da pura dos pneus, tá? Sempre bom você tentar, se você está num dia muito quente e a pressão está muito alta do pneu, cuidado, né? Não deixa ela ficar alta demais, o carro vai ficar extremamente duro. Teve um caso eu fui fazer um vídeo do Heavy, né? Uma concessionária, e o próprio vendedor me falou isso. Teve um cara do P-Heavy que levou o carro lá e falou, olha, meu carro tá muito duro, não sei se é a suspensão, o que é, eu sinto tudo do chão. Eles olharam o carro todo, tava normal. Foram olhar o pneu, ele colocou 40 em cada pneu, sendo que o próprio carro fala que o limite é 39. Ele colocou 40 em cada pneu. O que o pessoal fez? Foi lá, baixou para 37, 36, se não me engano, agora não lembro, mas baixou. Falou, para dar uma volta com o carro agora, ver como é que tá. Pô, ficou bom, meu carro agora tá bom. Aí ele falou, olha senhora, você colocou aqui no carro 40, tinha 40 em cada pneu, não pode. O máximo que eu recomendava é 39. Com 40, o pneu tá super, super duro, super rígido, pressão alta, vai sentir tudo muito mais. Esse carro é um carro de porte grande, 2 toneladas e tal, né? Então o ideal é esse. Ele disse, muito obrigado, ele foi embora. Mas eu lembrei desse caso quando eu tava na estrada, né?
porque eu não coloquei 40, mas a pressão subiu automaticamente para quase 40, né? Então imagina esse cara que colocou 40 no posto, pegar um dia de calor que nem eu peguei, o dele vai para 42, 43, 44 talvez, vai ficar quase estourando o pneu. Então atenção à temperatura dos pneus, tá bom? Gente, mais um vídeo para dar uma dica para vocês, dar uma orientação aí. Eu passei isso aqui na pele e senti que realmente a pressão muda com a temperatura elevada. Vou até colocar uns 36 ali, que eu acho que é o mais ideal. Tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto.